Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por você estar na casa de Deus nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem algo especial para nós. Quero convidar você então a abrir sua Bíblia, Isaías, capítulo de número 6. Nós temos estudado na escola bíblica dominical os profetas menores, mas hoje nós vamos falar sobre os profetas, um dos profetas maiores. Estou te vendo aqui, Jorge Antônio, que alegria, meu irmão. Seja bem-vindo. Jorge Antônio, está ali atrás. É bom você estar aqui conosco, meu irmão. Isaías, capítulo de número 6. Vamos ler os primeiros 4 versículos daqui do início do chamado do profeta Isaías. Ele está na Bíblia. Até ontem estava, né? Não sei hoje, mas até ontem ele estava lá. Um dos profetas maiores, talvez um dos profetas mais queridos da gente de ler. Tem muitas palavras que a gente guarda no coração. Às vezes a gente cita, mas não sabe que está aqui, né? A gente cita tanto aqui na intercessão, né? Agindo o Senhor, quem impedirá? Isso é profeta Isaías que está dizendo. Isaías capítulo 43. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o seu Deus. Isso é Isaías 41. Então são mensagens que estão desde a antiguidade, não se ouviu, não se viu, nem com ouvido se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, desculpe. Então, nós vemos, tem muitas mensagens desse profeta que nos abençoa, e essa é uma delas também. Você já achou aí Isaías capítulo 6? Diz assim a palavra do Senhor: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Será que a gente pode repetir só essa frase, hein? Santo, Santo. Vamos lá, todos juntos? Todos juntos, vamos lá. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mais uma vez, vamos lá? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Mais uma vez. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O versículo 3 diz que eles clamavam uns aos outros. Você decorou já? Então você pode clamar para o seu irmão e dizer para ele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Amém. Versículo 4. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos aqui nessa noite, noite de oração, noite de clamor, e eu te peço que o Senhor venha ministrar aos nossos corações esta palavra e aplicá-la na realidade de vida de cada um de nós, Deus, para que essa palavra produza milagres, produza frutos, como nós temos ouvido aqui, produza o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Desde já repreendemos toda incredulidade, todo medo, todo espírito contrário que caia por terra e saia deste lugar. Em nome de Jesus, ele não tem liberdade aqui, ele não tem voz aqui, Senhor amado. Que somente o teu Espírito fale conosco através da tua palavra. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aqui nós vemos, queridos, o profeta Isaías, um daqueles que são os profetas mais queridos de cada um de nós. E aqui nós vemos o início do seu chamado. E o início do chamado de Isaías, ele aconteceu em um momento meio turbulento da história de Israel.
porque nós lemos aí no texto que o rei Uzias havia morrido. O rei Uzias, ele tinha sido um bom rei por um lado, porque tinha tido diversas vitórias, mas foi um rei que não manteve a sua fidelidade ao longo do tempo. Ele foi um rei que, no meio da história da vida dele, ele quis fazer algo que não lhe era devido. Ele quis oferecer um incenso que era direito só de sacerdotes. E por isso ele recebeu um juízo da parte de Deus. Então nós vemos aqui um momento em que as coisas estavam mudando. E no caso aqui do rei Uzias, ainda havia uma questão que muitos teólogos dizem que Uzias ele era meio que parente de Isaías. Então era um momento de dificuldade para Isaías também, não só pela perda do rei, do líder, daquele que estava à frente, mas havia um envolvimento emocional. Havia também um envolvimento pessoal de Isaías em toda aquela circunstância. Mas foi nesse momento de meio que conturbado que Deus o chamou para uma obra maravilhosa. E segundo os teólogos também, algo interessante estava acontecendo, importante, é que um império novo estava surgindo, que era o Império Assírio, que estava crescendo e dominando aquela região. Então algo interno estava acontecendo e algo também externo estava acontecendo. E Deus tinha um propósito com a vida de Isaías em meio àquilo tudo. E eu queria trazer isso para nós também, porque muitas vezes o chamado de Deus, muitas vezes aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas, muitas vezes Deus nos chega a um momento de oração e que é assim que estamos enfrentando certas mudanças e transformações no nosso lado interior, no nosso coração. Às vezes está meio em situações meio conturbadas. E também há um movimento externo, também situações externas que nos preocupam, que nos levam a pensar como resolver, como sair disso. E foi nesse momento que a palavra de Deus chegou até Isaías. E talvez num momento assim a palavra de Deus também chega até nós. E no caso de Isaías, e no seu caso também, diga amém. Se Deus está trazendo uma palavra dessa, se Deus está nos chamando, se Deus está te convocando para algo, numa situação e num momento como esse, é porque Ele quer te usar para transformar essa situação, para trazer uma mudança, uma bênção, um milagre, um sobrenatural de Deus nessas circunstâncias todas que estão acontecendo na sua vida, no seu ser interior e também nas circunstâncias exteriores. Não há dúvida, queridos, que o chamado de Isaías trouxe uma grande transformação na nação de Israel. Não há dúvida de que Deus usou ele poderosamente para que milagres acontecessem, para que Israel fosse fortalecido, para que Israel, no momento de mudança, encontrasse um rumo. Então o chamado de Isaías nesse momento fez toda uma diferença naquela nação. E também não posso deixar de falar que o chamado de Isaías também fez uma grande transformação na Assíria. Porque foi Isaías quem profetizou para a Síria quando Senaqueribe rodeou a cidade de Jerusalém. Foi Isaías que orou e profetizou dizendo para o rei Ezequias que ele não precisava temer, porque Deus enviaria livramento para eles. E de fato Deus enviou. Numa noite um anjo apareceu e 185 mil soldados do exército assírio foram mortos. Senaqueribe se retirou e foi buscar asilo, foi buscar refúgio no seu Deus. E a Bíblia fala que neste momento os próprios filhos dele entraram lá no templo do Deus deles e assassinou o próprio pai. Quer dizer, Deus tinha uma obra específica para fazer através da vida de Isaías. E ele fez nessas situações todas que eram conturbadas, que estavam ao redor dele.
Deus usou ele para agir e mudar todas as situações para melhor. Então, se Deus está te chamando nessa noite, se Deus te trouxe aqui para orar por uma situação, seja ela situação pessoal, interna, sejam situações externas, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus tem uma obra para fazer na sua vida, no meio dessas situações. E aquilo que Deus está te chamando a orar, a interceder, Ele vai te usar para fazer com que essas coisas sejam resolvidas. Ele vai trabalhar nessas situações, vai trazer uma solução, vai fazer um milagre, vai operar uma maravilha e vai tornar essas situações melhores do que as quais você encontrou. E se você crê nessa palavra, diga amém. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. Amém. E a gente vê isso aqui na vida de Isaías, no início do seu chamado. Mas algo interessante eu queria chamar a sua atenção, e por isso eu vim esse texto, isso que eu falei agora, não tinha nem pensado antes, mas eu vim esse texto, porque o texto diz que neste momento de conturbação, nesse momento de mudanças, neste momento de perguntas e questionamentos que todos nós passamos, o texto diz que ele viu o Senhor. Amém. E eu queria perguntar a você nessa noite, o que tu está vendo, meu irmão? Porque às vezes, no meio das situações assim, a gente só vê os problemas. A gente só vê o rei que está morto. A gente só vê aquilo que perdeu. A gente só vê aquilo que não tem mais, o que quer alcançar ainda não alcançou. A gente só vê aquilo que nos faz nos sentirmos menores. Como o pastor Roberto pregou recentemente aqui sobre Romanos 8, às vezes aquilo que a gente vê são só as nossas fraquezas. Isaías, ele tinha sim um rei que havia morrido. Ele tinha sim um império assírio que estava rodeando aquela região e estava crescendo. Mas em meio àquilo tudo, ele ainda conseguiu ver o Senhor. E a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite é: no meio de todas as circunstâncias que você possa estar vivendo, você ainda consegue ver o Senhor na sua vida? Você ainda consegue ver que Deus também está nesse negócio? Pode ter situações adversas, pode ter circunstâncias conflitantes, tanto interiormente quanto exteriormente, mas ainda há um Deus também, ainda há um Deus todo-poderoso que está contigo também, e no meio dessa situação toda, Ele se revela a mim e a você de forma poderosa. Então nessa noite Deus te pergunta: você está me vendo em meio a isso tudo que você está passando? Porque eu estou nesse negócio, diz o Senhor. Ele está nesse negócio nas nossas vidas. Glória a Deus. E presta atenção, queridos. Isaías viu o Senhor. Glória, glória, glória. E me desculpe aqui eu fazer uma torção teológica, porque quando a gente fala de morte, é lógico que ele aqui não está citando o momento do enterro e da morte do rei Uzias. Ele só diz que Uzias tinha morrido. No caso, ele estava até no templo. Mas quando nós falamos de enterro, normalmente nós pensamos em alguém que está indo à cova. Então nós estamos olhando para onde? Para baixo, para o chão. Quando ele fala que ele viu o Senhor, nos dá a ideia de quê? Que ele estava olhando para cima, para o alto. Então, no meio daquela situação toda, ele mudou o foco da visão dele para aquilo que estava para baixo, para aquilo que era terreno, e ele colocou a visão dele naquilo que estava acima, naquilo que era o sobrenatural, naquilo que era o eterno, naquilo que não falha, naquilo que nunca acaba, naquilo que nunca perece. Ele estava colocando os olhos dele nas questões espirituais. Então nessa noite Deus está dizendo para mim e para você: ainda há uma realidade de Uzias morto, e é verdade, mas também há uma realidade espiritual e eterna que todos nós precisamos contemplar
lar também. Mude a sua foco e a sua visão para aquilo que é eterno, para aquilo que é Deus mostrando para a sua vida, para o Deus Todo-Poderoso que pode e vai mudar as circunstâncias da sua vida. E se você está me entendendo, diga amém. Amém. Então diga para o seu irmão, tira os olhos da terra, meu irmão. Tira os olhos daquilo que é terreno e passageiro. E coloque os seus olhos no eterno Deus. Amém. Porque Ele tem poder para fazer todas as coisas. E uma outra coisa que eu queria falar nessa noite, e que também está no texto, e por isso eu fiz questão de ir lendo até o versículo 4, é que a situação na qual ele estava inserido, ela só é representada na primeira linha do primeiro versículo. E depois, tudo é o que Deus revelou a ele e estava fazendo na vida dele. Então só a primeira linha retrata a situação dele no ano da morte do rei Uzias. Versículo 2 em diante, ele começa dizendo: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins, olha só, ele está vendo a corte celestial. Os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voava. E clamavam um ambiente de louvor e adoração no santuário de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E ele viu o templo se movendo. Aqui eu queria chamar a sua atenção que o templo ele era feito de pedras. Não é igual o nosso templo aqui feito de tijolos, não. Eram pedras. E pedras, algumas delas pesavam mais de 1 tonelada. Mas o clamor e o louvor daqueles seres fazia com que o templo se movesse. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. E o templo se encheu de fumaça. Então perceba que aqui a realidade dele era uma linha só. Mas os milagres, as revelações de Deus para ele naquele momento seguiu todo o texto em seguida. E o que eu quero dizer para nós nessa noite? Às vezes a gente só olha para a nossa situação e pensa como se isso fosse algo gigantesco. Mas o que Deus está fazendo por nós, em nós e através de nós é algo muito maior, é algo muito glorioso e é algo muito poderoso, queridos. Isso foi o que Deus fez na vida de Isaías. Eu quero também liberar essa palavra que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida também. Não olhe só para aquilo que você não tem. Não olhe só para a sua circunstância que talvez seja conflitante hoje. Mas olhe para a glória de Deus. Olhe para o poder de Deus. Olhe para o poder da salvação em Cristo Jesus que está operando na sua vida e na minha vida hoje. Olhe para o Espírito Santo que está enchendo a sua vida de dons, de capacitações, de unção para fazer algo especial. Olhe para aquilo que Deus está realizando, que vai realizar não, Ele ainda vai realizar, mas também está realizando na sua vida e através da sua vida. E isso que Deus está fazendo, realizando, revelando a mim e a você é algo glorioso, meu irmão. É algo maravilhoso e algo muito maior do que aquilo que a gente ainda não tem. É algo muito maior do que aquilo que a gente só está olhando com os olhos naturais. É algo muito maior do que as situações conflitantes que enfrentamos hoje. Então, nessa noite, tire seus olhos das coisas naturais e perceba o quanto Deus tem te abençoado. Perceba o quanto Deus tem cuidado de você. Perceba o quanto Deus tem investido na sua vida e na minha vida. E glorifique e exalte a esse Deus com as suas salvas de palmas nessa hora. E recheie essas salvas de palmas com o seu glória a Deus, com o seu aleluia, com o seu santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amém, meu irmão? Amém. E dentro desse contexto, aquilo que Deus revelou a ele é algo importante também de eu falar rapidamente hoje. Porque naquela situação ele viu um Deus soberano. Amém. Um Deus que estava assentado sobre um alto e sublime trono. Deus ele continuava governando sobre Israel.
Porque embora na terra os reis se substituíssem uns aos outros ao longo da história, até a vinda de Jesus, que será o Rei eterno, o céu continuava com o mesmo Deus no trono. E no trono para toda a eternidade. Deus então mostrou para ele que Deus estava no governo de todas as coisas como sempre esteve. Não havia crise no céu. Não havia desespero no céu. Os serafins não estavam rodeando o trono de Deus, dizendo: e agora, meu Deus, o que nós vamos fazer? Uzias morreu, como resolver isso? O outro serafim não estava dizendo para um: como é que Deus vai resolver isso agora? A Síria está surgindo. Será que a Síria vai destruir a Israel, a nação de Judá? Será que as promessas de Deus vão cair por terra? Será que o Messias não vai mais vir? Era esse o diálogo entre os serafins? Os serafins, eles estavam ali ainda novamente contemplando a glória de Deus e louvando ao Deus que estava sobre o trono, e eles continuavam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele continua sendo santo, ele continua sendo glorioso, ele continua sendo poderoso, ele continua soberano sobre todas as coisas. As suas palavras e promessas continuam de pé, nenhuma delas caiu por terra e nenhuma delas cairá, porque tudo aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E a promessa principal que aguardamos hoje é Jesus vir buscar a sua igreja. Pode estar passando tempo, aos olhos de muitos pode estar demorando, mas essa promessa ainda está de pé. Ele vem buscar aqueles que são dele, e ele continua no trono, só esperando o momento certo de dizer: vai, meu filho, busca aqueles que você comprou com seu sangue. Então nessa hora, meu irmão, eu não sei o que você está enfrentando. Tem crise no Brasil, tem crise internacional, mas ainda há um Deus no governo de todas as coisas para cumprir a sua palavra, que ele tem mantido de pé. Então nessa noite, confie em Deus, meu irmão, confie em Deus, minha irmã, porque existe um Deus que ainda está no trono. Diga amém, diga glória a Deus. Amém, meu irmão. Tem um post no Facebook, aí nas redes sociais, que eu gosto, que ele diz, né? A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Mas o trono está ocupado. E é Jesus que está no trono. Não é nenhum homem, não é nenhum outro homem, nenhum outro governante, não são sistemas. Há um rei que está sentado no trono. E ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Todos estão submissos às suas ordens. Aleluia. E aqui então ele traz, para eu terminar e a gente orar, ele diz que a visão de Isaías se abre, porque ele entrou no templo de Israel, de Jerusalém, e de repente naquele lugar natural, feito de pedras, algo sobrenatural se revela a ele. Ele tem uma visão, não do templo de Israel mais, de Jerusalém, mas ele tem uma visão do santuário de Deus que está nos céus. Isso é algo que depois, não vou ter tempo de explicar isso agora, mas a Bíblia fala que Deus revelou a Moisés o tabernáculo, o templo, e que era a figura daquilo que tinha lá no céu. Então, se você pegar os itens do tabernáculo, todos eles são representados no céu. Quando você lê Apocalipse, você vê, por exemplo, no templo, no tabernáculo, tinha a lâmpada, tinha lá o castiçal. E lá no livro de Apocalipse você vai ver que está lá os 7 Espíritos de Deus, representando a plenitude do Espírito Santo. Está lá. Se você vê, tinha o altar, e tem um altar também lá no livro de Apocalipse. Então você vai fazendo você percebe que aquilo que foi revelado a Moisés, Deus revelou e mostrou para ele, talvez em visão, não sei, a Bíblia não revela, daquilo que tinha lá no céu. E ele fez algo semelhante na terra. Então, Isaías aqui, ele estava no templo natural, feito de pedras, de ouro, de material humano natural, mas algo se descortinou na vida dele, e ele passou a ver o sobrenatural.
Ele foi elevado ao santuário, vamos colocar assim, de Deus, ou arrebatado, ou em visão, não sei, mas ele foi. E o que me chama a atenção é que a Bíblia não diz, né? Então eu acredito que o templo não foi fechado só para ele ter essa visão. O templo continuava funcionando, lá tinha sacerdotes, tinha lá sacrifícios sendo oferecidos, mas só ele teve a visão. Só ele teve a experiência. Tinha uma multidão de pessoas, talvez lá no templo, fazendo a adoração, o serviço a Deus. Mas no meio daquelas pessoas todas, Deus se revelou a ele. Porque Deus tinha uma obra específica com a vida dele. E eu queria trazer isso para você também nessa noite. Deus se revela a cada um de nós. Nessa noite. Com a obra específica que ele tem para fazer na vida de cada um de nós. Deus tem algo específico e pessoal para fazer na sua vida nesse momento. Nessa situação que você se encontra, nessa circunstância que você se encontra. Então eu estou liberando uma palavra aqui, assim como havia apenas um templo ali, mas a revelação de Deus para cada pessoa foi de forma singular, e isso é revelado e mostrado para nós aqui na vida de Isaías, que estava no templo junto de todas as outras pessoas, mas ali Deus se revelou de forma pessoal a ele, assim como falou com o sacerdote de outra forma, não está registrado, mas falou, assim como falou com outras pessoas que estavam indo lá adorar e clamar a Deus, mas falou, a gente não sabe, mas falou, e assim também Deus está fazendo pessoalmente na vida de cada um de nós. Deus tem uma palavra para mim e para você, Deus tem uma bênção para mim e para você, Deus tem uma direção específica para mim e para você, Deus tem um milagre específico para cada um de nós, Deus tem um ministério específico para cada um de nós, um chamado, um propósito para cada um de nós, e nessa noite Ele está se revelando de forma pessoal, particular, individual, com a vida de cada um de nós. Como o pastor Roberto nos ensina, Deus é um Deus coletivo, então eu estou liberando uma palavra, mas Deus também é um Deus individual, e Ele aplica essa palavra individualmente na vida de cada um de nós, para cumprir os sonhos, os propósitos que Ele mesmo colocou em nossas vidas. Então nessa noite, meu irmão, Deus tem um chamado especial com a sua vida, como diz os pentecostais mais antigos, Deus tem um particular contigo nessa noite, meu irmão, e Ele está falando contigo para que você ouça a voz dEle e se coloque à disposição dEle para fazer o que precisa ser feito. Diga glória a Deus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. E aqui então, para eu terminar, há uma revelação aqui, porque os serafins estavam ali cantando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E essa última frase, ela nos chama a atenção, porque o texto diz: toda a terra está cheia da sua glória. Preste atenção que o texto não diz que toda a Judá, ou todo o território de Israel, ou toda a nação de Israel, mas diz toda a terra. Isso mostra a soberania e o governo de Deus sobre todas as nações. O poder de Deus não estava só sobre Judá. O governo de Deus não estava só sobre a nação de Israel. O governo de Deus não estava só sobre o rei que era ungido em Israel. Não. Mas o governo e a soberania de Deus, ele estava e está até hoje sobre todas as nações, sobre todos os povos, todos aqueles que são criatura de Deus, como diz Salmo 24, do Senhor e a terra e a sua plenitude. Tudo pertence a Deus. Cada pessoa, não só os cristãos, não só os judeus, mas cada pessoa que está andando por essa terra pertence a Deus. E é por isso que Ele tem autoridade para julgar, é por isso que Ele tem autoridade para exercer misericórdia, porque tudo pertence a Ele. E aí Ele diz: exercerei misericórdia com quem eu quiser exercer misericórdia. Então nessa noite eu quero trazer essa palavra para mim e para você também. Deus é o Senhor da minha vida e da sua vida, diga amém. Mas Ele também é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor de cada empresa. Ele é o Senhor de cada governo. Ele é o Senhor de cada país, de cada nação, de cada governante. Tudo está debaixo da sua soberania. Tudo está debaixo do seu poder. E tudo aquilo que acontece é pela permissão dEle. Porque se Ele disser que não vai acontecer, nada acontece, porque Ele é Deus. Como diz a palavra, a porta que Ele abre, ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha,
Ninguém abre, porque Ele é Deus soberano. E tudo aquilo que Ele está permitindo acontecer na nossa vida, nas nossas circunstâncias, Ele está permitindo, mas Ele está guiando para que tudo aconteça e leve ao propósito dEle, para que a vontade dEle se cumpra, não só na vida daqueles que são dEle, mas o plano e o propósito e a vontade de Deus está se cumprindo em toda a terra. Nada perdeu o controle, nada perdeu a mão de Deus. Tudo está debaixo das mãos dele para que a vontade dele se cumpra. Então, nessa noite, eu não sei quais as situações você está enfrentando, eu não sei quais circunstâncias você está inserido, mas toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a situação e circunstância está cheia da glória de Deus. Toda e qualquer circunstância ou situação que nós possamos estar inseridos está debaixo da soberania e do poder de Deus. E se Ele é soberano, Ele pode intervir e mudar essas situações. E eu quero liberar uma palavra: Ele vai intervir. Vou te dar mais uma chance. Ele vai intervir nas suas situações e vai mudar para melhor. E se você recebe, diga amém e aplauda o Senhor com o seu melhor. Se coloque de pé. Coloque de pé. Feche os seus olhos. Talvez o primeiro milagre que a gente precise aqui, antes de qualquer outra coisa, é a gente mudar a nossa visão. Porque isso é milagre também. Às vezes a gente pensa, isso não é milagre, isso é besteira. Não, isso é milagre também. Porque o homem natural, nós somos pessoas naturais. Deixa eu contar uma coisa aqui, de repente você se identifica aí. Não sei se você já teve essa experiência. De repente Deus estava falando com você, ou diretamente através do Espírito Santo, ou Ele usando alguém para falar com você. Ele falou algo assim: olha, veja, contempla o que eu faço na sua vida. Já aconteceu isso com você? Não. Aí você, muito espiritual, o que você fez? Amém. Não, você abriu o olho. E o que você viu? Nada. Reação do homem natural. Olha, veja, o que a gente faz? A gente quer ver com o olho natural. E a gente não vê nada. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tenda, vai para fora, olha para o céu, vê as estrelas, porque assim será a sua descendência. Por quê? Porque Abraão não estava vendo nada. Então Deus mostrou uma figura para ele de muitas coisas, para que ele pudesse entender que a descendência dele seria numerosa. Porque ele falou e ele olhou para o lado natural e não viu nada. Então, mudar a nossa visão daquilo que é natural para o que é sobrenatural, muitas vezes é um milagre. Muitas vezes é uma transformação. Muitas vezes é uma mudança no nosso interior, para que a gente passe a não ver as coisas somente de forma natural, mas perceber a ação de Deus, o sobrenatural de Deus, no meio das situações que a gente enfrenta. Então, nessa hora, feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós ouvimos aqui uma palavra. E nós estamos inseridos, cada um aqui, em diversas situações e circunstâncias. Tanto internas, quanto externas. E nessa hora, Pai, eu venho te pedir que o Senhor nos ajude a ver essas situações de forma espiritual. Tira os nossos olhos do natural, Pai. Tira os nossos olhos da terra. Tira os nossos olhos, como diz aqui, da morte de Uzias. Tira os nossos olhos de Uzias, Senhor. E nos ajude a colocar os olhos no Senhor. Nos ajude a ver o sobrenatural que está acontecendo. A glória se manifestando. A Tua esperança sendo renovada sobre as nossas vidas.
Nos ajude, Senhor amado, porque, eu não vou mentir, Pai, nós somos chamados a ser espirituais, é verdade, mas há um componente humano em nós ainda. A gente quer ver com os olhos, a gente quer ouvir, a gente quer tocar, e às vezes isso combate com a nossa fé. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai nos encorajar a dizer para a gente não viver segundo aquilo que a gente vê, mas segundo aquilo que a gente crê. Aleluia. O próprio Senhor Jesus disse: mais bem-aventurados são aqueles que não viram o Senhor, mas creram no Senhor. Aleluia. Então, Pai, nos ajude a ter essa fé, Senhor, de que nos leva a enxergar. Não é que a gente não vai enxergar a situação, porque havia uma realidade. Uzias tinha morrido, e isso não mudou. Deus não ressuscitou Uzias, mas tudo aquilo que veio em seguida foi muito melhor que aquilo que ele tinha perdido. Ficou até meio que apagado. A gente até esquece que Uzias morreu, de tanta coisa que se manifestou aqui depois. Então, Pai, faz isso na minha vida, na vida do meu irmão. Nos ajude a contemplar, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas, para que isso fique até claro para nós, de que aquilo que a gente deixou para trás não é nada. Aquilo que ficou, aquilo que se perdeu não é nada, perto de tudo aquilo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer em nossas vidas. Na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero repreender toda ação maligna, que às vezes tenta tirar a nossa fé, Pai, tenta combater a nossa fé, tenta nos aprisionar, Pai, naquilo que a gente vê, tenta nos aprisionar nas notícias, como eu estava lendo hoje ali no livro de Atos, que Elimas, o mágico, ficou ali combatendo Paulo e Barnabé quando estavam pregando o Evangelho, para que a fé não chegasse ali ao procônsul. Ah, Pai, em nome de Jesus, joga por terra esses demônios, Pai, que ficam tentando minar a nossa fé, tirar a nossa visão das coisas espirituais, nos apegar àquilo que é natural, que isso caia por terra nessa hora, e que o Teu Espírito nos conduza à fé, o Teu Espírito nos conduza à confiança, o Teu Espírito nos conduza, Pai querido, a ter uma visão espiritual das coisas. Coloque a mão nos seus olhos aí, Pai. Abre nossa visão espiritual. Assim como naquele dia, Eliseu orou para que aquele jovem tivesse as suas escamas caídas e ele pudesse contemplar, Pai, aquilo que o Senhor estava fazendo nessa noite. Nós colocamos as nossas mãos sobre a nossa visão. Dá-nos visão espiritual, Pai. Assim como diz a Tua palavra, Pai querido, que Ananias chegou até Saulo na época e disse: Saulo, receba a visão. Ah, Pai, nós impomos as nossas mãos nessa hora sobre os nossos olhos. Dá-nos visão espiritual, Pai. Tira as escamas dos nossos olhos e revela a nós quem é o Senhor. Revela a nós as coisas espirituais. Revela a nós a Tua glória, Pai querido. Em nome de Jesus, é o que nós oramos nessa hora e Te agradecemos. Você pode dizer amém, você pode dizer glória a Deus, você pode dizer eu creio. Então diga aí: eu já vejo a glória do Senhor neste lugar. Em nome de Jesus, diga amém. Pode tirar a mão dos olhos. Quero chamar aqui diaconisa Viva. Vem cá, Viva. Pode sentar, você que cansou, senta um pouquinho. Aqui nós vemos a manifestação do poder de Deus nas circunstâncias, tanto internas, pessoais, na vida de Isaías e de Jerusalém, de Israel, e externos. Então vamos colocar, queridos, nossa vida, que Deus faça o sobrenatural, queridos. Deus fez o sobrenatural na nação de Israel. Deus fez o sobrenatural na Síria e nas nações ao redor. Quem imaginava que aquelas coisas aconteceriam, e elas aconteceram. Então não sei o que você está enfrentando, mas a diaconisa Viva vai orar e colocar as nossas situações nas mãos de Deus. Senhor, nós nos lembramos da Tua palavra. Quantas situações nós nos lembramos de Jericó terrivelmente fechada e as muralhas foram derrubadas pelo louvor do Teu povo. Ô Senhor, quantas outras situações, quando Elias fala para o moço dele, vê lá se tem uma nuvem, então apressa-te, e ele diz, né,
tem uma nuvem do tamanho da mão de homem, então apressa-te, porque vai cair chuva, e caiu chuva, caiu um temporal que se formou através de uma nuvem que tinha o tamanho da mão de um homem. Senhor, em nome de Jesus, nós nos lembramos de Lázaro morto há 4 dias, e Jesus chega e fala, remove a pedra, Lázaro vem para fora, e Lázaro foi para fora. Pai, nós poderíamos ficar aqui a noite toda lembrando dos milagres, das coisas sobrenaturais, quando o Senhor transformou a água em vinho, e foi o melhor vinho para aquela festa. Senhor, quantos outros milagres o Senhor ressuscitou o filho daquela viúva, oh Deus, o Senhor ressuscitou a filha de Jairo, o Senhor curou a mulher que sofria do fluxo de sangue fazia 12 anos, Senhor, quantos sobrenaturais, o Senhor fez o mar se abrir, o Senhor fez uma coluna de fogo proteger os teus filhos, Senhor, o Senhor fez cair maná do céu. Senhor, em nome de Jesus, nós nos lembramos, Pai, dos teus feitos e clamamos, faz nas nossas vidas, Senhor. Faz nos dias de hoje, faz na nossa casa, faz diante dos nossos olhos para que nós possamos te louvar. Como o povo de Israel clamava, Senhor, salva-nos para que te louvemos, Senhor, em nome de Jesus, no dia de hoje. Faz, Senhor, olha para cada um, Senhor, olha para cada um dos teus filhos aqui clamando, colocando as situações diante de ti. Oh Deus, só o Senhor sabe o que nós temos passado nas nossas vidas, nas casas, nas famílias. Senhor, então age, Senhor, age, faz o sobrenatural se tornar real diante dos nossos olhos, se tornar concreto diante dos nossos olhos, Senhor. Libera, Deus, a tua palavra. Oh Deus, a tua palavra nos garante que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então nós clamamos nesta hora, em nome de Jesus, chama a existência aquilo que o Senhor já liberou nas regiões celestiais e espirituais, traz para o físico, traz para o concreto, traz para o palpável, Senhor. Tu podes, como o Senhor fez com Abraão, o Senhor chamou o que não era como se já fosse, o Senhor chamou Abraão como pai de multidão, como quando ele ainda nem tinha filhos, o Senhor chamou a existência um filho, o Senhor chamou a existência, a descendência dele, que hoje não pode ser contada, como foi dito lá quando o Senhor falava para ele ver as estrelas do céu. Senhor, em nome de Jesus, faz na nossa vida, faz nas nossas causas, nas causas da justiça, na família, na vida financeira, na saúde, Senhor, na política da nossa nação, faz nas nossas vidas, Senhor, sobrenatural. Tu podes e só Tu podes, Senhor. Então chama a existência, o Senhor pode, Pai, porque para Ti não há impossível, não há nada demasiadamente difícil. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, Tu és, e não há quem possa escapar das Tuas mãos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Então age em favor do Teu povo, age em favor da Tua igreja, age em favor de nós, das nossas causas, nas nossas vidas, Senhor, para que possamos testemunhar em nome de Jesus os Teus feitos, as Tuas maravilhas nas nossas vidas, para a glória do nome do Senhor, porque desde a antiguidade não se viu, não se percebeu um Deus além de Ti, que trabalha para aqueles que em Ti espera, para quem espera em Ti. Nós esperamos em Ti, a nossa esperança está em Ti, porque o nosso socorro vem do Senhor. Então não deixa que a nossa esperança seja envergonhada, como foi dito aqui, o pastor Roberto citou esse versículo, que a esperança do aflito não vai se perder, Senhor, para sempre. Então, em nome de Jesus, faz, em nome de Jesus, libera, em nome de Jesus, concretiza, chama a existência aquilo que cada um tem colocado diante de Ti, para a glória do nome do Senhor. Nos dias de hoje, faz o sobrenatural acontecer, honra o que foi dito nesse altar, Senhor, que esse mês é o mês do sobrenatural. Honra, cumpre com a Tua palavra, crê no Senhor, estareis seguros. Crede nos Seus profetas e prosperareis. Nós cremos na palavra que foi liberada. Então prospera-nos, Senhor, em nome de Jesus. Para a glória do Teu nome nós te louvamos e Te agradecemos, crendo que o Senhor já está fazendo, o Senhor já está movendo nas regiões celestiais, trazendo para o físico, em nome de Jesus, a nossa vitória, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se colocar de pé?
Só mais um pouquinho. Tem misericórdia do pastor, só essa vez. Nós cantávamos um louvor antigo que retrata um pouco desse que eles estavam fazendo aqui. Eu queria chamar a sua atenção que eles estavam cantando uns para os outros. Eles não estavam cantando para Deus. Eles estavam cantando uns para os outros. Eu acho que eu ainda sei ler, está escrito, né? E clamavam uns para os outros. Está escrito. Então eles estavam louvando a Deus, mas uns para os outros, no sentido de encorajar um ao outro um louvor. No sentido de levar a fé ao Deus Todo-Poderoso. Então nós vamos fazer isso nessa hora. Lá que você pode cantar uma música que a gente cantava antigamente, que dizia assim, ó: Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o... Do início, você pode fazer melhor, levante suas mãos, vamos lá. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Agora com palmas. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Do início, agora dançando. Santo, se mexe aí, meu irmão. Santo, 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 Santo. Não estou vendo você se mexer. Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Agora você vai cantar para o seu irmão. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Mais uma vez. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor nessa hora e dizer glória a Deus. O pastor está doido mandando os irmãos dançarem? Não, a Bíblia fala que a gente tem que adorar a Deus com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso corpo. Foi de propósito de fazer isso, tá? É você adorar a Deus, querido, com o seu ser. Seu corpo também adora a Deus quando você levanta as suas mãos. Seu corpo também adora a Deus quando você dança, se movimenta na presença do Senhor. Posso contar uma coisa? Eu me lembro quando nós fomos no aniversário da igreja de Nova Vida, fui no Maracanãzinho.
A gente teve que chegar lá mais cedo, na época eu era diácono, a gente tinha que chegar lá mais cedo. A diaconisa Dila estava lá, e testemunho também, só que ela estava no louvor. Não me permitiram ir para o louvor, não sei porquê, mas a ela permitiram. E eles estavam lá ensaiando, e tinha um irmão lá, não conheço, não sabia quem era o irmão, mas eles estavam ensaiando o coro. E ele estava dizendo exatamente isso para os irmãos: cantem e dancem. Aí é isso, ele ainda falou assim, porque o louvor é uma arte. Então nós devemos servir a Deus com a nossa arte. A dança é uma arte. Não precisa levar só para o lado da sensualidade que tem sido usado hoje, mas a dança sempre foi uma arte. Então não tem pecado nenhum em você dançar para Deus. Seja desengonçado igual o pastor, mas louve a Deus com o seu ser. Amém? Então dê a mão ao seu irmão, dê a mão à sua irmã. Pastor Pablo está de mãos soltas aí, vem cá então orar. Você vai orar por esse irmão, e você já louvou, já encorajou ele a louvar. Então vem aqui e ore por esse irmão. Encoraje ele na oração. Amém. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, Santo Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, Pai, porque nós estamos aqui mais uma noite na tua santa presença. Pai querido, essas mãos que eu seguro, Pai, são mãos que o Senhor me deu essa noite, Pai, com o compromisso de entoar uma oração acerca daquilo que um coração contrito e quebrantado necessita nessa noite. Pai querido, Deus amado, nós oramos por esse irmão que está do meu lado direito, Pai. Deus querido, dá força, Pai, dá discernimento, dá sabedoria, Pai. Coloca da tua destra para louvor da tua glória, Pai. O conduz por caminho deveras excelente, Pai, para que ele possa contemplar da tua glória, Pai. Deus querido, Pai amado, nós cremos num Deus de prodígios, de maravilha, que é poderoso para fazer, Pai, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, Deus querido, trabalha nessa vida. Deus querido, nós oramos agora por esse irmão que está do meu outro lado, Pai. Deus querido, o Senhor conhece o coração, Pai. O Senhor conhece os desejos, Pai. O Senhor conhece o corpo, a alma, o espírito. O Senhor conhece, Pai, da cabeça até a planta dos pés. Pai querido, então Deus sonda, Pai. Contempla um coração contrito, Pai. Contempla um coração quebrantado, Pai. Junta, Pai, e faz de novo, Pai, para louvor da tua glória. Não existe outro Deus como o nosso Deus, Pai. Não existe um Deus que opera, Pai, no sobrenatural, assim como Ele opera no natural. E é esse Deus que nós clamamos acerca dessa vida. Pai querido, Deus amado, vem ser com ele, vem ser com ela que está sendo objeto de oração nesse momento. E em nome de Jesus Cristo, Pai, entra com a sua providência, entra com a sua provisão, Pai, e faz de novo sobre a vida dela, Pai. Faz de novo sobre a vida dele. Derrama do teu renovo, Pai. Derrama da tua presença, Pai. Derrama da tua unção, Pai, e coloca da tua destra mais uma vez, Pai. Mexe na terra, Pai, que ficou esquecida, e faz germinar novamente dons que ficaram para trás. Faz germinar novamente aquilo que foi deixado e esquecido. Mas, Pai querido, a semente que foi plantada, Pai, no tempo certo vai germinar. E Deus querido, Pai amado, é chegado o tempo de Deus sobre essa vida, da semente começar a dar frutos. Pai querido, Deus amado, é tempo dessa árvore começar a frutificar. Quem de repente olha, Pai, vê uma árvore cortada, uma árvore sem esperança, uma árvore, Pai, que foi deixada para trás. Mas Deus querido, nós clamamos por um Deus que na palavra diz que uma árvore cortada, ao cheiro das águas, ainda pode brotar, ainda pode fazer de novo com seus ramos, ainda pode dar frutos. E Pai querido, nós te pedimos, Pai, reaviva da tua obra sobre essa árvore. Pai querido, o teu rio está correndo nesse lugar, Pai. Os teus rios que nós queremos beber, Pai. Esse rio, Pai, que vem do trono de Deus e vai nos inundando. Pai querido, se nós permitirmos e andarmos para dentro desse mar, as águas batem nos nossos tornozelos e nós andamos um pouco mais, elas batem nos joelhos, nas nossas coxas, ela vai subindo um pouco mais e vai nos deixando submerso. E Pai querido, essa água não vem para nos afogar, essa água não vem para trazer morte, pelo contrário, essa água é água de viva, são águas vivas vindas diretamente do trono de Deus para
para restaurar, para restabelecer no nosso meio. Pai querido, águas de vida e não de morte. Então, Deus querido, inunda-nos nessa noite com a tua presença, Pai. Coloca da tua destra sobre as nossas vidas, Pai. Restaura o que se perdeu, Pai, e faz mais uma vez nas nossas vidas. Por conta disso, Deus, é que nós erguemos as nossas mãos aos céus, Pai, e glorificamos teu santo nome por aquilo que o Senhor faz no nosso meio, porque, Pai querido, somente ao cheiro das águas, Pai, é capaz da árvore brotar novamente. Pai querido, só de sentir a presença do Espírito, só de sentir a presença da água, só de sentir o cheiro dessa água, a nossa história é mudada. Então, Deus querido, muda a nossa história, renova a nossa mente, renova os nossos corpos, renova dos teus dons sobre as nossas vidas, Pai. Faz de novo a nossa língua repartir na tua presença, Pai, e que nós possamos, em nome de Jesus, ser tocado mais uma vez por ti, Pai. Tudo que nós fazemos aqui nessa noite é para louvor da tua glória, e fazemos tudo em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. E uma salva de palmas ao Senhor para louvor da glória dele, em nome de Jesus. Aleluia. Tome seu assento aí. Sente um pouquinho. Deixa eu dar os avisos aqui. Amanhã, terça-feira, culto da tarde da bênção, às 15 horas. Acontece normalmente. Próxima quarta-feira, culto da palavra. O pastor Pablo vai estar aqui compartilhando a última mensagem da série de mensagens sobre o poderoso Salmo 23. Eu encorajo você a estar junto conosco. Próxima sexta-feira pela manhã, nossa reunião de oração e consagração às 7h30 da manhã. E no próximo domingo estaremos aqui às 8, às 10h30, às 18 horas, bendizendo e exaltando e glorificando ao nome de Deus. Amém? No próximo dia 20, no sábado, nós teremos o cinema com o filme Deus Não Está Morto 2. É um filme abençoador. Eu já tive a oportunidade de assistir. Se não me engano, esse eu assisti até mais de uma vez. É um filme muito abençoador mesmo. Eu encorajo você a estar junto conosco. Isso vai ser no sábado, dia 20, sem ser esse sábado agora, o outro às 14h30. E no dia 28 nós teremos batismo nas águas no culto das 18 horas. Amém? Eu queria, ainda olhando para esse texto de Isaías, a gente leu no versículo 1, no ano da morte do rei Uzias. Mas no versículo 9 diz: então ele, Deus, disse. Ou seja, havia uma situação conflitante naquele momento, mas Deus ainda tinha uma palavra. E eu queria liberar isso para você também. Deus ainda tem uma palavra sobre a sua vida. Deus ainda tem uma palavra para abençoar a sua vida financeira. Deus ainda tem uma última palavra sobre a sua vida profissional. Deus ainda tem uma última palavra sobre a sua vida. Pode ter situações, mas não são elas que vão determinar a sua vida. Porque Deus ainda não falou, mas Ele vai falar sobre a sua vida. E a palavra dEle pode mudar todas as coisas. Porque tem poder e autoridade de criar até aquilo que não existe. Então, se não existe algo na sua vida, pode ficar tranquilo, porque nós servimos a um Deus que, se Ele falar, até aquilo que não existe passa a existir, porque Ele é Deus. Então encoraje o seu irmão, encoraje a sua irmã, diga para ele: Deus ainda vai falar. Fica tranquilo, Deus ainda tem uma palavra a seu respeito. Com essa palavra no seu coração, então, eu quero convidar você a trazer o seu dízimo, a sua oferta, porque Deus vai abençoar a sua vida. Diga amém. Deus vai prosperar a sua vida financeira. Diga amém. Vem a abundância da parte de Deus sobre a sua vida financeira. Diga: eu creio. O sobrenatural de Deus vai se manifestar na nossa vida financeira e profissional também. Diga: eu recebo nessa hora. Então, com essa palavra no seu coração, quero encorajar você a trazer o seu dízimo, a sua oferta. Você pode utilizar o Pix. Tem a máquina lá atrás, a máquina toda moderna que o pessoal falou. Eu encorajo você, ou você utilizar o método tradicional, trazer o seu envelope aqui à frente. Nós temos uma diaconisa que sabe ensinar você até a usar o QR Code, se você precisar de assistência.
E assim que você estiver com o seu envelope pronto, vem aqui à frente. Ah, pastor, eu fiz o Pix, não tem papel. Mas vem aqui à frente que eu vou receber das suas mãos e vou abençoar a sua vida. Você que está com a sua oferta, seu envelope pronto, vem aqui à frente, por favor. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai querido, nós temos ouvido nesses dias que esse mês é o mês do sobrenatural. E nós temos pedido sobrenatural na nossa saúde, nós temos pedido sobrenatural na igreja. Mas eu venho te pedir também o sobrenatural na nossa vida financeira. Abre portas de emprego, Pai. Em nome de Jesus, bons empregos para os teus filhos. Portas de promoção. Oh Deus, dá sabedoria e inteligência, de repente, para o meu irmão, para dirigir o negócio dele, ou começar um novo negócio, ou mudar de carreira, quem sabe. Oh Deus, move aí nas causas, na justiça, nos processos, nas questões. Todo ataque do inimigo na vida financeira do teu povo, que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Dá sabedoria aos teus filhos para resolver as situações na área financeira. Como eu falava, Pai, eu te peço, abençoa aí o teu povo com cursos, Pai, ou com vagas na universidade, com vagas nos vestibulares, na profissionalização, cursos profissionalizantes, mestrados, doutorados. Não sei por onde o Senhor vai levar o teu povo, Pai, mas abre portas, direciona, leva os teus filhos, ó Pai, aponta um caminho, mostra uma luz, Senhor. Mas abençoa o teu povo, Pai, financeiramente, e dá-nos sabedoria para administrar os recursos que vêm às nossas mãos. Assim também oro por aquilo que nós trazemos à tua casa hoje. Abençoa e abençoa também quem vai administrar esses recursos para que sejam aplicados da melhor forma. Colocamos a vida de Edna, colocamos a vida da família Souza, Thelma, emprego para Carol, Josemar, Alair, Maria das Graças, Cristina, Mara, Vitor Rodrigues, Carolina Rodrigues, Esther, Vinícius Araújo, Socorro, Gerardo, pessoas que precisam de causas na justiça, de emprego, de saúde, de restauração. Em nome de Jesus, faz os teus milagres, as tuas maravilhas nessas pessoas. Surpreende, Pai, que o sobrenatural venha alcançar a vida delas, que o teu sobrenatural alcance os pedidos de oração que estão ali na arca de oração. Responde, Senhor, o nosso clamor. Como eu estava lendo a oração de Elias, ele dizia: responde, Senhor, responde. E esse é o nosso clamor hoje. Responde, Senhor, responde o nosso clamor e faz as tuas maravilhas para que o teu nome seja conhecido e glorificado. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Conforme você for ofertando, se coloque de pé. Esse culto de hoje vai dar para nós um dever de casa. Dever de casa. Só uma falou, hein? O outro falou, aleluia. O resto, dever de casa. Meu Deus. Voltei para o colégio. Mas é um trabalho, como diz o pastor Roberto, né? A repetição faz parte do ensino. Então a gente está aqui ensinando. Você louvar esse louvor durante essa semana. Será que você consegue louvar? Santo, santo, santo. Vai avivar a memória, vamos lá. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, louve e exalte ao Senhor. Louve
pode aplaudir ao Senhor? Vamos louvar esse louvor durante a semana. Pelo menos 3 vezes no dia. 3. Pessoa que era 6, se quiser fazer 6, faz 6. Mas pelo menos 3, uma de manhã, uma à tarde, uma à noite. Ah, pastor, mas eu quero orar de madrugada. Aí aproveita e orar pelo pastor também de madrugada, canta também. Tá? Inserir o louvor aqui na nossa vida. Mas eu quero te encorajar a não fazer como você fez aqui agora no final. No início você fez bem, mas agora no final botou a mão no banco, já estava olhando, meu Deus, eu quero ir embora. Aí você vai louvar, se movimente. Louve com o seu coração. Diga amém. Amém. Louve com o seu corpo. Louve com todo o seu ser. Amém. Amém? Amém. Você consegue fazer isso? Amém. Amém. Deus vai mudar a nossa semana só com essa pequena atividade que estamos incluindo. Amém? Vamos orar, Pai. Queremos te agradecer por essa noite. Queremos te agradecer pelas tuas ricas bênçãos, pelos teus milagres, pelas tuas bênçãos derramadas, não só nas nossas vidas hoje, mas aquilo que o Senhor fez através de nós, através das nossas orações. Pessoas foram abençoadas, coisas aconteceram e nós te louvamos por isso, Pai. Que o Senhor continue abençoando esta igreja, abençoando o pastor Roberto, abençoando os pastores, pastor Pablo, eu, abençoando os diáconos desta igreja, cada liderança de ministério, cada trabalhador, cada membro desta igreja, as pessoas que frequentam esta igreja, que nos visitam, os nossos funcionários. Ah, Deus continua abençoando a igreja Nova Vida do Catete e cumprindo o teu propósito neste lugar, porque a tua glória está manifesta aqui. Ah, Deus, eu posso abrir os meus olhos naturais e posso não ver nada, mas de olhos fechados, com os olhos naturais fechados, mas de olhos espirituais abertos, eu vejo a tua glória neste lugar. Eu vejo a presença do Salvador Jesus Cristo neste lugar. Eu vejo a manifestação do poder do Espírito Santo neste lugar. E nós desde já te bendizemos e te exaltamos, e que assim continue acontecendo em cada reunião nossa, para a glória do teu nome. Agora que nós vamos embora, Pai, que o Senhor venha nos levar debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, e que o Senhor nos dê uma semana ricamente abençoada, Pai, e que nesse movimento de louvor, de adoração, a tua glória, o teu poder se manifestem, que haja revelações da parte de Deus, que haja inspiração, que haja direção, que haja mover do teu Espírito, que haja batismo com o Espírito Santo, que haja renovo, Pai, que haja milagres e o sobrenatural de Deus acontecendo em nossas vidas. É o que nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e permaneça para sempre. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém e amém. Vão na paz do Senhor.